Olha, que Deus ilumine a sua vida, abençoe todos os seus caminhos. Mais uma vez, estamos entrando juntos com o Saindo da Crise, a todo o estado de Santa Catarina. A você de perto, a você de longe, que Deus te abençoe aonde quer que você esteja. Eu peço, nesse exato momento, que você prepare um copo com água, deixa aí ao lado do seu televisor. No final do programa, por meio desse programa, essa água vai ser consagrada. E quando terminar esse programa, você vai beber desta água e ser abençoado por meio da fé. Se você me acompanha e diz assim, Pastor Odoni, eu estou vivendo os piores dias da minha vida e eu queria enviar uma mensagem para o WhatsApp. Você pode enviar agora através do DDD 11 3573 3500. Envie uma mensagem de áudio, WhatsApp, ou uma mensagem de texto. E através desse número de WhatsApp você será orientado. Você pode ter certeza disso. Se você deseja também ligar e conversar com um pastor, com alguém que possa lhe orientar à luz da palavra de Deus, você pode ligar para o 48 3216 6162, tá bom? Vamos começar o nosso programa. Eu quero soltar aqui a matéria do programa de hoje, todos os dias eu coloco. Já em seguida, eu volto falando o que vai acontecer segunda-feira agora, aqui no Congresso para o Sucesso. Não importa o tempo, o dia, todos buscamos constantemente pela felicidade, prosperidade, por um cargo melhor, um salário maior, a casa própria, carro, viagens, entre tantos outros sonhos. Mas só com a fé é que conseguimos alcançar estes e outros projetos que almejamos tanto. Trabalhava muito, virava a noite trabalhando, fazia muita hora extra, mas não via os frutos, né, pastor? Como que eu vou pegar e vou largar tudo e vou começar uma nova função que eu nunca fiz na minha vida? Aí, fazendo os votos, os propósitos, eu comecei a querer botar em prática aquela direção, né? Eu comecei na sala da minha casa. Levantamos o sofá dentro de casa, arredamos as cadeiras e fazer móveis na sala. Cortando dentro de casa, foi vindo os propósitos, foi vindo fé em fé, de segunda em segunda a gente alugou um espaço, né? Alugamos uma garagem e continuamos. Aí veio uma oportunidade para a gente adquirir um terreno e construir o nosso galpão. A sede própria. A sede própria. 4 anos que a gente está no Congresso e da sala de casa, hoje a gente tem o nosso próprio espaço e Deus deu mais uma direção. Que semana passada a gente começou a construir kitnets em cima do galpão. Então a gente que alugava, agora a gente vai alugar para as pessoas, né? Foi luta, pastor. Mas chegou, né? Chegou, graças a Deus. Graças a Deus. Sim, senhor. Usando esta ferramenta, encurtamos este caminho. Ter um pacto com a palavra de Deus é entrar em aliança com o Altíssimo. A minha fé faz Deus trazer à existência aquilo que não existe. A fé nos ensina que não há distância que nos impeça de buscar tudo que Deus tem para nós. O senhor vem da onde? Da Guarda do Cubatão, Palhoça. Viemos do Balneário Estreito. Fazenda do Max, São José. Viemos da Aririú, Palhoça. Eu sou no Mato Grosso, mais ou menos uns 2.500 quilômetros, mais ou menos. Se não der para vir à tarde, vem de manhã, vem meio-dia, vem à noite, mas não quebra o teu voto. A chuva não vai ser maior do que o meu compromisso. O trânsito não vai ser maior do que o meu compromisso. O cliente que chegou lá na hora não vai ser maior do que o meu compromisso com Deus. A gente já vem no Congresso, né? E Deus tem honrado e abençoado a gente muito. E hoje eu espero que Deus continue falando com a gente, nos dando direção daquilo que nós temos que fazer para vencer na nossa vida financeira. Onde eu vou, que tem uma igreja universal, eu faço questão de ir na igreja. Não importa o horário, mas eu passo lá. Deus não falha, né, Rodrigo? Não falha não, senhor. Tem lutas, muitas lutas, né? Aí que o Espírito Santo, né, tem que sustentar. Se eu tenho aliança com Ele, eu cumpro, eu obedeço, eu sou fiel, eu levo esse Deus a sério, diante das dificuldades que eu enfrento lá fora, Deus, Ele me sustenta. Você está vendo sua vida passar e não conquistou nem a metade de tudo que sonhou? Vem entrar em aliança com Deus no Congresso para o Sucesso e comprove que, para Ele, não há distâncias
ou barreiras. Bom, agora eu quero provar para você aqui que nada está perdido na sua vida. Eu falo com você que me assiste endividado, você que perdeu a sua empresa, você que mora de aluguel. E porém, o problema não é morar de aluguel. O problema é esse aluguel estar atrasado 3, 4, 5 meses. Você já recebeu nas mãos aqui, ó, uma ordem de despejo. Você está prestes a ser despejado. A sua empresa está indo mal, você não consegue mais vender. Tudo para você parece que é mais difícil. Parece que uma nuvem negra parou no alto da sua cabeça, que de uns tempos para cá tudo dá errado. Nada vinga, nada prospera, nada tem resultado sobre o que você faz. Eu quero dizer com você mesmo, você que está me assistindo, está devendo e não sabe o que fazer para pagar. Você está sendo ameaçado, cobrado. Você já pensou até no suicídio. É com você que eu estou falando. Eu quero provar nesse momento que a saída não está na morte. A saída não está em você fugir. Eu quero mostrar no programa de hoje que existe um Deus que pode mudar a sua vida. E quem tem vindo aqui segunda-feira no Congresso, abraçado essa fé pela vida econômica, está mudando de vida. Claro, e é evidente que não é da noite para o dia. Mas todas as pessoas que chegam aqui no Congresso e que colocam em prática a orientação que é passada, essas pessoas estão conquistando, elas estão vencendo. Semana após semana, nós colhemos resultados da vida financeira das pessoas que aqui chegam. Eu me lembro de um caso de um senhor que tinha uma dívida de 600 mil reais. Seu Gilson, se eu não estou enganado, é isso mesmo. Devendo 600 mil reais, mais de R$500 mil, ele chegou aqui no Congresso e no testemunho dele ele fala, olha, eu tinha uma arma na gaveta e todas as vezes vinha o pensamento, olha, dá um tiro na cabeça e acaba com tudo. E certo dia, ele ligou a televisão e não é que ele acompanhou um programa como esse. Olha como Deus trabalha, não é coincidência não, você que está assistindo. Ele estava lá, pegou o controle, catou o controle, ligou lá a televisão e caiu num programa como esse. E lá havia um homem de Deus falando, você que tem desejo de se matar, pega agora e liga para cá. O Gilson conheceu a Universal. Ele não se matou, ele começou o Congresso, ele deu a volta por cima. E tantos outros testemunhos. Eu quero colocar agora alguns testemunhos que mostram essa mudança na vida financeira das pessoas. Veja só. Qual o nome do senhor? Gilson Mar. Seu Gilson, o que aconteceu com o senhor ao fazer a reunião de segunda-feira aqui o Congresso? Eu cheguei no Congresso em 2008. E aí, naquele jeito, me escondendo dos outros e tal, eu que tinha caminhoneta nova, e cheguei aqui na igreja com um foquinha velho que meu pai tinha, com R$10 emprestado para botar gasolina. Um escritório de contabilidade bom. E o dinheiro não rendia. Aí um dia, assistindo, eu sou sincero falar para o pastor, teve com a pistola para botar na minha cabeça para me matar. Para tirar a própria vida? Para tirar a própria vida. De tanta dívida. A sua dívida chegava em torno de mais ou menos quanto? 600 mil reais. 600 mil reais. E com um escritório rendendo, daqui um pouco entrou um negócio, deu errado, entrou outro negócio, perdi um terreno de capoeiras que não sei como na época, e depois eu tive que reverter em juízo, tive que pegar dinheiro com a agiota. Agora, de lá para cá, fazendo congresso, como é que está a vida do senhor hoje? A minha vida hoje mudou totalmente, como pessoa, como meus negócios, né? Hoje eu tenho um sítio avaliado em 800 mil reais, tenho uma casa que vale mais de R$1 milhão, tenho uma cartela de cliente abençoada, o meu casamento é abençoado. A minha vida hoje é abençoada. Hoje o senhor tem vida com Deus? Tenho as minhas batalhas, tenho brigas, mas sei que vou vencer. E a contabilidade, como é que está? O escritório hoje está muito bem. Está bem? Está bem instalado. Uma casa que vocês foram abençoar de 60 metros quadrados, Amém. Na qual eu ia morar numa kitnet, praticamente, que seria a cozinha e o quarto. Não deu negócio com meus irmãos, era um valor, pediram um outro. Aí uma outra irmã minha, que eu tinha um negócio em 2004, também foi desfeito na época. Eu tinha metade da casa, ela chegou e me propôs vender a casa inteira, eu fiz um negócio com ela. Hoje tem uma casa de 1.200.000, mais ou menos. Mudou a situação. Mudou toda a situação. Aquele homem que chegou com 600 mil em dívida, pensando em dar um tiro na cabeça, hoje quer morrer ainda? Não,
quer viver. Eu quero falar aos outros, como chegou um senhor agora para mim ali, que a coisa não está fácil. Persiste. Em 1 ano, 2 anos, isso aí não é nada para Deus. Pode ser que daqui a 5 anos a vida dele mude. Talvez Deus está usando ele aqui dentro da igreja para ver. Para ou continua? Continuamos. Amém. É só o começo na sua Só vida. o Muito começo. mais vai vir. Amém. Amém. Qual o nome do senhor? Rodrigo. Seu Rodrigo, fazendo pacto com Deus, aliança, o que aconteceu? Meu pai tinha uma casa para vender uns 8 meses amarrada. 8 meses? 8 meses, uma casa boa, bonita, bem numa geral. E não vendia. Cheguei lá num sábado à tarde, desanimado, e ele meio que não acredita, né? É aquele meio assim, pouca fé, né? Daí eu cheguei e disse, não, pai, peraí que eu vou resolver. Fui lá na placa, orei com a aliança, peguei a minha aliança, até fiz isso aí. Dei a minha aliança para ele, digo, ó, bota na chave da casa. Em 30 dias o senhor vai vender essa casa aí. E aí? Não vai, não. Guarda isso aqui. E ele ficou olhando para a aliança, olhava, tá, vou olhar, botou. 15, 18, 20 dias, veio um casal, 1h da tarde, olhou a casa, disse, não, a casa é minha, vamos lá, já vou transferir o dinheiro para sua conta. Fez a venda. Mas como não vai transferir? Não, senhor. Já vi que o senhor é gente séria, vamos lá que a casa é minha. Amém. Vendeu a casa à vista. Estava amarrada a venda há 8 meses. Amarrada. Para o Aí ele continua. disse assim, olha meu filho, agora eu tô começando a acreditar em ti. Para o continua. Ah, não, tem que continuar. Funciona. Né? Funciona. Você pode Quem afirmar vir aqui, pega a funciona. aliança e usa a fé, vai acontecer. Amém. E é só o começo, muito Amém, mais vai vir. Tá ligado, é isso aí. Qual o nome do senhor? É Claudinei. Seu Claudinei, fazendo um pacto com Deus, depois que o senhor pegou essa aliança consagrada, o que aconteceu? Pastor, foi na primeira semana já que a partir do momento que eu peguei a aliança, né? Nós tínhamos um contrato para fechar com um banco, que a gente já vinha há tempo já querendo fechar um acerto com eles, né? Com a nossa empresa. E naquela semana aconteceu o quê? Eu peguei a aliança, eu senti a vontade de ligar para a pessoa que é o responsável, que é um gerente, é uma pessoa que comanda todas as regionais daquele de São José e Florianópolis. Sim. E entrei em contato com ele, não consegui falar diretamente com ele, mandei um recado pelo WhatsApp, sendo que eu conheço já ele já, né? E passou dias depois que eu digo assim, 2, 3 dias depois, uma pessoa responsável por uma agência dele, através dessa pessoa, no caso, né? Entrou em contato comigo e pedindo um orçamento pra gente, de uma agência. Dessa veio mais 3 agências, no caso. Mais 3? 3, é. E uma está fechada, nós já estamos quase finalizando o trabalho já. O senhor pode afirmar, então, que funciona? Com certeza. Toda segunda-feira o senhor sai de onde para fazer o congresso? Eu saio de São José para cá, né? São José. É o local exato, que eu trabalho pela ilha de um lado e do outro, no caso. Não para? Não paro, graças a Deus. Mas quando chega o congresso segunda-feira, é uma audiência que o senhor tem com Deus? Não tem horário certo. Um dos horários eu estou aqui. Amém. Isso, tá? Para ou continua? Não paro nunca. Amém. Deus te abençoe. E eu digo uma coisa para o senhor, é só o começo. Amém. Muitas coisas vão acontecer, tá bom? Creio. Deus te abençoe. Segunda-feira, no Congresso para o Sucesso, a entrega gratuita da Aliança do Pacto com Deus. Está sem perspectiva de mudança? Em busca de uma resposta? Venha receber este elemento, que vai trazer resposta e prosperidade na sua vida financeira. E para você que já pegou a aliança, não quebre o pacto. Venha receber de Deus a direção para alcançar seus objetivos. Congresso para o Sucesso. Segunda-feira, às 7, 10, meio-dia, às 15 e às 19 horas, na Catedral Universal, Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. Todas essas pessoas decidiram mudar de vida. Umas estavam ouvindo o programa da rádio, decidiram vir. Outras estavam assistindo a televisão, como você agora, decidiram vir buscar a aliança consagrada. Pessoas que usaram a fé, católicos, evangélicos, espíritas, que vieram aqui segunda-feira no Congresso. Nós estamos nessa corrente pela vida financeira, aqui na segunda-feira, entregando uma aliança consagrada, gratuita. Você acompanha imagens comigo das pessoas que vieram aqui segunda-feira, sabe, elas pegaram no altar a aliança, você pode observar, pegaram a aliança e colocaram a mão em cima da Bíblia, empenhando a palavra, de estar aqui no Congresso toda segunda-feira desse ano. Porque é um propósito, a aliança é símbolo de compromisso.
nós estamos fazendo um compromisso com Deus para esse ano de 2023, para que Ele assuma as rédeas da vida econômica, à frente da nossa vida financeira, da sua empresa, do seu trabalho, a fim de tudo dar certo. E ao pegar a aliança, você vai colocar na mão esquerda, ou vai colocar na mão direita, vai colocar na carteira, no bolso, e você vai levar com você, a fim de Deus mudar a história da sua vida financeira e profissional. Eu quero, inclusive, colocar aqui um intervalo que fala sobre esse propósito em detalhes da aliança que estamos vivendo. Preste atenção em detalhes. Ao longo dos últimos anos, o Congresso viveu inúmeros propósitos que trouxeram respostas e transformação na vida de milhares de pessoas. Causas na justiça, contratos milionários, compras e vendas de sucesso e tantos outros sonhos realizados. Eu realmente falei com Deus, eu falei, ai meu Deus, eu tenho uma meta pessoal e eu não vou encerrar esse mês sem entregar. E pastor, assim, ó, apareceram clientes que há 90 dias atrás eu tinha tido um contato, clientes que apareceram querendo fechar no mesmo dia, na mesma semana, e eu fui fechando venda, e foi aparecendo cliente que queria comprar um produto, comprou 2. Obedecendo Deus no Congresso, pastor, a gente tinha uma ação que perdurava por 9 anos, uma ação trabalhista, e lutando no Congresso veio a resposta. A gente saiu vencedor da ação e recebemos em torno de R$1 milhão. Eu sou corretor de imóveis e na segunda-feira que eu estive, eu fechei um contrato de quase R$500 mil, um contrato muito bom. Mas agora, no ano de 2023, se dará início a uma nova etapa. Um novo propósito ainda mais forte, para trazer caminhos abertos e prosperidade em todos os sentidos. Guardai, pois, as palavras desta aliança e cumpras, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Sabe, Jonas, quando a gente ouve uma história igual essa sua, isso Deus mostra para essa pessoa que está ouvindo, que está assistindo, que quando nós tomamos uma decisão de se voltar para Ele, de vir, de buscar, Ele nunca mudou, né? Ele sempre abençoa, né? É verdade. Segunda-feira, a entrega gratuita da aliança do Pacto com Deus no Congresso para o Sucesso. Muito mais do que o símbolo sagrado, um ponto de contato do poder de Deus nas suas mãos, para revolucionar a sua vida financeira. Tome a atitude e venha buscar a aliança do Pacto com Deus. Às 7 horas da manhã, 10 horas, meio-dia, às 15 e especialmente às 19 horas na Catedral Universal. Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. Eu estarei 10 horas da manhã nessa segunda-feira e no horário das 3 da tarde, entregando a aliança consagrada a todos. Pastor Juliano Brito estará às 7 horas da manhã, vai estar também no horário do meio-dia e às 19 horas, Avenida Mauro Ramos, 1310. E além de você receber essa aliança consagrada, nós vamos lhe apresentar a fé que estamos vivendo. A fé da fogueira santa, da troca de espírito. Gideão na Bíblia, diz o texto sagrado, que através do altar, do sacrifício a Deus e de uma revolta que se acendeu dentro dele contra a situação de miséria, porque lá no livro de Juízes, capítulo 6, fala que o povo de Israel, durante 7 anos, estava empobrecendo cada ano que se passava cada vez mais. Só que por meio de Gideão, quando nasceu uma revolta, quando Deus falou com ele, através dele, Deus mudou toda uma nação. Nós temos falado aqui no programa, através de você, sim, você mesmo que está me assistindo, através de você, Deus mudará toda a sua vida e mudará também toda a sua família. Basta você trocar espírito de acomodado, desculpe o jeito de falar, mas de derrota, pelo espírito da revolta, contra a situação, no altar do sacrifício. Você vai acompanhar comigo agora a história de uma pessoa que, através da fogueira santa,
teve essa troca de espírito e também assim uma transformação de vida. Meu nome é Jefferson, tenho 42 anos e antes do Espírito Santo eu era uma pessoa vazia, uma pessoa cheia de dúvidas, fraco. Eu sempre tive um querer dentro de mim, uma vontade de crescer na vida, de ser alguém. Antes do Espírito Santo, eu fiz algumas tentativas. O meu primeiro próprio negócio que eu tive com 19 anos. A gente botava muita força, a gente aplicava todo o empenho, a gente fazia tudo que estava ao nosso alcance. Só que não desenvolvia. A gente teve um problema sério, ele faliu, mas eu continuei tentando. E nessa segunda panificadora, ela começou a desenvolver, até começou a andar legal, começou a crescer, começou pelo empenho, pelo conhecimento que a gente foi buscar, mas por a gente não ter o Espírito Santo, e a gente vem a falir pela segunda vez. E nessa segunda vez, que foi o nosso fundo de poço, naquela época, no ano de 2006, a gente ficou com 106 mil reais de dívida e a gente ficou em zero. Vem a fraqueza, vem o desânimo, aquela vontade da gente crescer, da gente querer conquistar as coisas, a gente não sabia o que fazer. Eram problemas no casamento, eram brigas. Assim a gente chegou na igreja, cheio de problemas. E na primeira vez que a gente foi, a gente conseguiu ver a transformação que teve no primeiro dia que a gente colocou o pé na igreja, na vida da minha irmã que tinha depressão. Ela saiu e ela disse que tinha se sentido leve, que ela tinha a sensação que tinha acabado o problema dela. Isso chamou a nossa atenção. Então, fez com que a gente permanecesse. Foi um período de luta, foi um período de guerra, porque até então, nessa época, existiam muitas coisas erradas que, devido a gente ter empresa, a gente teve processo trabalhista e devido a gente não conhecer a Deus, a gente jogava sujo. Eu lembro que quando eu cheguei na igreja eu estava com um processo e nesse processo eu engrossei ele um monte de coisas que não eram verdade. Foi coisas que eu inventei, entendeu? Então quando eu cheguei na igreja eu comecei a aprender, eu comecei a entender do que aquilo que eu tinha feito não estava certo. E eu falei para o advogado, ó, a partir de agora cancela o processo. Ela disse, mas o senhor vai abrir mão? Eu só vou abrir mão de tudo. A partir de agora, deixa tudo com a pessoa que a gente estava processando. Eu abro mão de tudo, cancelo o processo, a partir de agora não quero mais. Eu entendi que aquilo ali estava errado, que aquilo ali não estava certo. E da mesma forma como a gente foi entendendo e a gente foi praticando e a gente foi se doando para Deus, Deus ele foi fazendo uma limpeza. Ele foi tirando a ansiedade, ele foi tirando aquele desconforto, aquela falta de direção que a gente tinha. E nesse período, foi o período a qual a gente tomou uma decisão. Tomou uma decisão de se batizar nas águas. E após o batismo nas águas, eu comecei a buscar o Espírito Santo. Comecei a buscar o Espírito Santo com toda a minha vida, com toda a minha alma. Coloquei dentro de mim que era o que eu mais necessitava. Um domingo pela manhã, eu fiz um clamor. Eu desejei ter o Espírito Santo dentro de mim. E eu me lembro que o Espírito Santo, ele veio e ele me encheu. Ele encheu minha alma, eu senti o amor de Deus dentro de mim, entendeu? E a partir desse momento, eu fui diferente, eu fui transformado. E a partir desse momento, não existiu mais o vazio, não existiu mais a angústia, não existiu mais a falta de direção, não existiu mais o medo. Eu era uma pessoa muito medrosa, eu tinha medo de escuro, eu tinha medo de fantasma, de alma penada. Nessa época eu consegui enxergar os problemas pequenos, eu consegui ver que Deus era grande e que os meus problemas eram pequenos. Hoje, Deus abençoou. A gente está com uma frota de 12 fiorinos. Deus abençoou
Hoje a gente tem o nosso carro próprio, a gente comprou uma Toro do ano, a gente pegou 0, entendeu? A nossa casa própria, hoje a gente tem condição para almoçar no melhor restaurante da cidade. A nossa condição financeira ela é muito estável, muito boa. Mas o mais importante é a nossa comunhão com Deus, que nos traz paz, que nos dá segurança do dia de amanhã. É a nossa comunhão com Deus, e qual abençoa meu casamento, abençoa minha família e que dá forças para a gente permanecer. Então, esse é o mais precioso, porque a gente tem a consciência de que tudo aquilo que Deus deu, o carro, a casa, os bens, é passageiro. A gente tem a consciência que o nosso maior tesouro é o Espírito Santo. Esse sim, esse vai conduzir a gente para uma vida abençoada na eternidade. Já reparou que é comum as pessoas, pouco a pouco, trazerem o que é novo para as suas vidas? E você? Quantas coisas você já trocou em sua vida que na realidade não mudaram nada em seu caminho? Você tem buscado resultados do lado de fora, mas talvez ainda não tenha se dado conta de que o seu maior problema não são as lutas, nem as pessoas, e sim o que está dentro de você, o seu espírito. Assim foi com Gideão, um homem revoltado com a opressão que o seu povo vivia, porém abatido por se enxergar limitado e pequeno, mas que passou a ver a mudança daquela situação quando trocou os pensamentos que haviam dentro de si pelos pensamentos de Deus para uma transformação total e completa em sua vida. Fogueira Santa da troca de espírito. A oportunidade para a troca de uma vida velha por uma nova vida. Saiba como participar no Templo de Salomão ou em uma igreja universal mais próxima de você. Essa é a proposta de Deus por meio do altar do sacrifício. Não é melhorar a sua vida, não. É transformar primeiramente o Espírito de Deus dentro de você. E uma vez você mudando por dentro, a sua vida vai transformar por fora. Você pode estar em um templo da Universal. Em todos os templos da Universal, ali haverá um homem de Deus que vai lhe apresentar o altar, o sacrifício. Nós vamos estar aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, nesta segunda-feira, aqui no Congresso. E durante todo o mês de julho, até o dia 31 de julho, você tem a oportunidade de entrar na Fogueira Santa. Aqui é o lugar do seu testemunho, a nossa catedral. Você acompanha imagens da nossa catedral, que é o lugar do seu testemunho. Anota esse endereço, Avenida Mauro Ramos, número 1310, tá bom? Se você preparou seu copo com água, pode beber. Beba desta água, receba forças para lutar e poder para você vencer. Eu vou ficando por aqui com a minha participação, lembrando, as nossas linhas para o WhatsApp estão inteira à disposição. DDD 11 3573 3500, envie um áudio, sua mensagem do WhatsApp de texto, você vai ser atendido. Deseja ligar, conversar com alguém? Também temos o 48 3216 6162, tá bom? Que Deus abençoe a todos, muita luz à sua vida. Nós lhe aguardamos segunda-feira aqui no Congresso. Até lá!